tema bem discutido no dia de hoje, né? São os pais da dependência química, né? Com o embasamento claro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, sobre a estranha moral, deixar pai, mãe e filhos, né? Eu trabalho com dependência química, né, em clínicas de recuperação e atendimentos individuais também, né? E é como se fosse uma homenagem no dia de hoje, né? Porque muitas pessoas, muitos dependentes químicos, né, eles, para se recuperar, têm que deixar o local onde vivem, a sua casa, e ir para uma comunidade terapêutica ou ir para uma clínica terapêutica, voluntária ou involuntariamente, para se tratar dessa doença, né? Como a OMS nos ensina, a Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal, né? Ela é biopsicossócio e nós acreditamos em Deus, né? Colocamos a parte espiritual. Por que bio, né? Por causa do biológico, da parte físico, que altera a droga, altera a mente, o humor da pessoa, né? E com o tempo que a pessoa vai usando determinada substância psicoativa, o cérebro dela cria chama memória biológica, né? A pessoa pode parar de usar, ficar anos sem usar, e mesmo assim um dia ter vontade de usar e voltar a usar, e quando ela volta da onde parou, né? Eu não sei se tem algum pai ou alguma mãe que tem esse problema dentro de casa, né? Esse desafio, né, dentro de casa, porque eu não gosto da palavra problema, né? Eu gosto da palavra desafio. E quando nós falamos que temos um problema ou uma dificuldade, o nosso cérebro, a nossa mente, né, ela assimila como algo difícil de se transpor, né? Sendo que tudo na vida são desafios, né? E Jesus, quando passou pela terra, Ele nos ensinou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não é? Não o mundo, mas eu venci o mundo, os obstáculos que o mundo tem. Nós, espíritas, ou quem está vendo pelo YouTube não é espírita também, né? Só que acredita em Jesus, acredita em suas mensagens, sabe que tem algo a mais para fazer aqui na Terra, que tem algo a mais a buscar aqui na face da Terra: a evolução, o amor dentro de si, a nossa verdadeira essência. E a mensagem que eu deixo no dia de hoje é que ninguém precisa de uma substância psicoativa que altere a sua mente ou humor para viver aqui. E quando eu digo substância psicoativa, é claro que eu estou colocando o álcool no meio, né? O álcool, que é considerado por mim e muitos outros trabalhadores da dependência química a pior droga que tem na nossa sociedade, até porque é a que causa mais mortes no mundo, né? Mortes secundárias, muitas das vezes. A pessoa bebe, vai dirigir e atropela alguém. A pessoa bebe, chega em casa, bate, mata a esposa, faz alguma coisa que normalmente, sem a substância, ele não faria. Eu sou dependente químico também. Já usei durante muitos anos da minha vida, né? Comecei com o álcool e passei para outras drogas depois. Me recuperei e comecei a trabalhar nessa área, né? E devo muito ao Evangelho do Cristo, ao entendimento do Evangelho do Cristo. E para o entendimento, o que nós precisamos? O que o Espírito de verdade, lá no capítulo 5, ensina para a gente? Os mandamentos espíritas. O primeiro é: amai-vos. O segundo é: instruir-vos. O amor sem a instrução acaba por ser nulo. E muitas das vezes nós não compreendemos a mensagem que Cristo deixou para nós. Uma lição antes do item 4 do capítulo 23 se chama odiar o Pai, que é uma mensagem que dizem que o Cristo falou, né? E Allan Kardec, ele desmiuça essa mensagem e vai ver: bom, temos que colocar na acepção da palavra, né? A palavra odiar no hebraico, naquela época, tinha várias conotações. E nós sabemos que todos os evangelhos foram escritos depois
que o Cristo desencarnou, que o Cristo morreu, né? Então, nós temos que não se apegar às palavras, mas sim apegar ao fundo da mensagem dele, da sua mensagem de amor, né? E que muitas coisas que tem na Bíblia, é comprovado isso hoje pelos estudiosos, pela ciência, né? Foram modificadas, algumas propositalmente e outras não tão propositalmente, né? Porque conforme você traduz para uma língua, né, a Bíblia, aí passa os anos, vai para outro país, a pessoa vai lá traduzir e coloca no jeito dela, de outra língua, aí vai para outra língua, para outra, e os anos passam, vai modificando. E nós queremos isso com o nosso espiritismo? Não. Só que é do ser humano essa deturpação natural, né? É do ser humano. Por exemplo, Allan Kardec, foi ele que inventou a palavra espiritismo. Ele inventou. E ainda disse: para novas coisas é preciso novos nomes. Então ele inventou a palavra espiritismo e colocou, né? O espiritismo é isso, isso e isso. Como está lá no primeiro livro recomendado por ele para nós estudarmos, né, o que é o espiritismo. O espiritismo é uma filosofia e uma ciência, né? Uma ciência de observação. E como filosofia, ele estuda a moral entre esse intercâmbio entre os homens e o mundo espiritual. Esse intercâmbio diário. É diário. Muitas pessoas estão aqui, que eu acredito, não viriam no dia de hoje. Só que talvez através de uma intuição, um pensamento que um bom espírito, um espírito amigo te colocou, hoje a hora que acordaram ou na hora de tomar café, você veio a essa casa para receber essa mensagem. Muitas das vezes é pelo pensamento que os espíritos nos conduzem. Isso está no Livro dos Espíritos. E quem estuda as obras de Allan Kardec sabe como é esse intercâmbio. Mas o estudo que eu digo é um estudo diário. Não é só dentro do centro espírita. O estudo em grupo no centro espírita é muito importante? É. Mas o estudo em casa também. Allan Kardec recomendava estudar com uma família. Hoje a gente tem aquela propaganda sobre o Evangelho no Lar, né? É importante o Evangelho no Lar muito, mas estudar as outras obras de Kardec também dentro do lar também são muito importantes. A maioria dos centros espíritas surgiram assim, grupos dentro de casas, né? No fundo de casa, aí vai surgindo, aí vai vindo outro, vai vindo outro. A hora que vai ver, surgiu uma comunidade ali, um grupo, né, de estudos, para que nós possamos colocar a prática do Evangelho em nossas vidas. Por que a doença da dependência química é progressiva? Né? Porque conforme a gente, falando de uma maneira simples para todos nós entendermos, né? Conforme a pessoa vai usando a substância psicoativa, que seja álcool ou as outras drogas ilícitas, né? Chega uma hora que o teu cérebro, ele pede aquele prazer da primeira vez que você experimentou. Só que você nunca mais vai ter aquele prazer. Então a pessoa aumenta a substância que ela está usando. Aí chega uma hora, ou troca de droga, né? Aí chega uma hora que o teu cérebro de novo, opa, quero aquela, você experimentou essa droga nova? Então eu quero aquela primeira sensação que você me deu. Aí o que a pessoa faz? Procura outra. Consequentemente, acontece o que nós vemos, né? Eu estava trabalhando numa clínica em Mariporã, São Paulo, bem perto de São Paulo, né? E para vir embora, vim de ônibus, tive que passar ali pela rodoviária do Tietê. E muita gente que você vê dormindo para a rua, pedindo dinheiro para beber, pedindo dinheiro para usar, né? A consequência disso está aí. Porém, Cristo nos trouxe, nos deixou, como Ele veio pelo Espírito de verdade, né, trazer o que Ele realmente quis dizer em suas mensagens. Esse Evangelho um dia salvou minha vida e pode salvar a vida
de muitas pessoas lá fora. É por isso que devemos propagar o verdadeiro espiritismo para todos. No item 4, do capítulo 23, Cristo, quando passou pela terra, nos falou assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Né? O que o Cristo está falando aí? Sobre a vida futura. Todos os nossos interesses aqui na terra têm que ser colocados pela vida futura. Tudo que a gente for fazer, a gente deve pensar: e amanhã? O que eu vou colher se eu fizer determinada ação? Porque ela vai vir, ou seja na terra, ou em outro planeta, ou no mundo dos espíritos. A vida está sempre em constantemente mudança, e nós não podemos estagnar em algumas opiniões, alguns dogmas que vieram do catolicismo, que vieram de outras religiões. O espiritismo, ele veio para o progresso, para alavancar a humanidade, e ele anda junto com a ciência. Deus nos deu a ciência para entendermos como Ele age no universo. E nós devemos abraçar a ciência e colocá-la junto de nós, junto com o Espiritismo, para unificar isso. Porque antigamente religião era religião, né? Ciência era ciência. Com o Espiritismo, os dois se unificam. E as religiões da face da terra que não se modificarem, elas vão ficando para trás. E a consequência é se extinguir. E a doutrina espírita cada vez mais se multiplicar pela face da terra, através do amor que ela nos ensina, através da compreensão que ela nos ensina, e de saber que tudo há um porquê na face da terra. Às vezes tem pessoas sentadas aqui ouvendo no seu computador que não sabem por que sofrem, não sabem por que o filho entrou na droga, não sabem por que nasceu em uma família onde o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa, né, nasceu com isso, ou buscou a drogadição, né, aos poucos, e veio se tornar um dependente químico. Pois a resposta está dentro da doutrina espírita, né? Porque ou existem provas ou existem expiações no mundo. Todas elas são escolhidas antes de virmos à Terra, no mundo dos espíritos, ou no plano espiritual, como dizem, né? Os filhos escolhem os pais. Muitas das vezes os pais escolhem os filhos. E quem na face da terra não tem um parente problema hoje, um parente que é um desafio para você no dia de hoje, né? Tudo isso a gente encontra nas reencarnações passadas. Nossa, é verdade, por que Deus vai colocar eu do lado de uma pessoa que só briga, ou que só dá trabalho, ou que usa drogas e me deixa mal e acaba adoecendo o resto da família, deixando as mães, muitas das vezes os pais, codependentes dele, que é uma doença também, a codependência, né? A pessoa para de viver a sua vida e começa a viver a vida desse dependente químico, desse adicto. A pessoa não come direito, não sai mais, para de se cuidar, sempre pensando aonde que ele está, aonde que ele está, aonde que ele foi, né? Muitas das vezes, esse pai que está sofrendo, essa mãe que está sofrendo, escolheu essa prova antes de vir. Talvez porque tenha feito mal àquele filho no passado, ou só por ajudá-lo, porque aí é uma prova, né? Expiação é quando nós erramos, tivemos escolhas infelizes em outra vida e temos que vir aqui para corrigir aquela falha, né? Muitas das vezes passando pelo que fizemos os outros passarem. Tudo
o que nós fazemos na face da terra, todos os pensamentos que nós temos aqui dentro da face da terra, vai ter uma consequência futuramente. Até os pensamentos. Isso hoje é estudado pelos neurocientistas, pelos espíritas também, né? Que nossa mente, cada pensamento que a gente planta na nossa mente, vai para o subconsciente, tá? E esse pensamento é como se fosse uma semente que a gente joga lá. Ai, Marcos, então como é que faz? Eu estou sempre brigando com esse filho que me dá problema, estou sempre mal, sempre pensando coisas ruins, né? Sempre pensando que não há solução para a minha vida. Muitas das vezes eu penso na morte minha ou na morte dele, como eu já ouvi mães falando para mim. Nossa, às vezes eu penso direto, tomara que ele morresse logo de uma vez, né, e acabaria com o meu sofrimento e com o sofrimento dele, né? Esse pensamento é de uma mãe, muitas das vezes, que não sabe mais o que fazer. Porém, eu digo, há solução. Só que tem que buscarmos. Não podemos ficar estagnados a isso. Sempre a ajuda de uma psicoterapia, né, de um psicoterapeuta, né, de uma clínica, de uma comunidade que atende tantas pessoas nesse nosso Brasil, né, para que você volte a ser feliz na face da terra. Pois é possível. Tem uma parte da codificação que diz que a felicidade não é desse mundo, né? Baseada no que está na Bíblia, né? Aqui não podemos ser felizes completamente, mas existe sim uma felicidade relativa. E feliz na face da terra é aquele que tem paciência nos momentos dos desafios evolutivos. Toda a doutrina do Cristo é baseada na paciência. É o Consolador prometido. Nós sabemos que o sofrimento vai acabar, mas depende de nós, de você, de eu, né? De todos nós, buscarmos a compreensão do porquê nós sofremos e sanar isso. Ninguém nasceu. Deus não nos fez para sermos eternos pecadores, como nos foi ensinado nas outras religiões. Quem aqui já passou por outra religião antes de vir até o Espiritismo? A maioria de nós. E é por isso que devemos ficar atentos às obras de Kardec, para não colocarmos as crenças e crendices, os dogmas que nos foram ensinados quando crianças, quando jovens, ou quando estávamos nas religiões do mundo, né? Para junto do Espiritismo. Porque no Espiritismo ele é bem claro. Ele fala que Deus nos deu o livre-arbítrio e que somos artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Nós, se sofremos hoje, foi por nossa escolha. Se estamos felizes, alegres no dia de hoje, foi por nossa escolha. É claro que nós precisamos sempre orar, pedindo auxílio dos bons espíritos para nos auxiliarem. Fato. Né? Porém, muitas das vezes a gente quer que Deus resolva os nossos problemas, sendo que Deus já nos fez simples e ignorantes para o progresso, para o amor. E esse processo, muitas das vezes, de dor que nós sentimos hoje, né, é para a nossa evolução. Tudo que nós passamos na face da terra, ou até fora dela, de prova ou de expiação, é para o nosso bem, porque está nos ensinando algo. Perda de um emprego, perda de um marido, perda de um pai, perda de um filho, é uma lição para nós, que devemos tirar o melhor proveito. O item 5. Então Pedro chegou a Jesus. Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais,
e no século vindouro a vida eterna. Né? Quem aqui, muitas das vezes, quando vem ao centro espírita, não deixa o seu pai, sua mãe, às vezes seu filho, na sua casa e vem para o estudo para cá, ou vem para auxiliar alguém? Essa pessoa está propagando o espiritismo, está fazendo uma mensagem que Cristo deixou para nós. Esse deixar pai, mãe, filho, você não precisa deixar tudo que você tem e sair para a rua pregando, sabe, pelas cidades. Você não precisa. Existem pessoas que já fizeram isso e fazem isso. Existem muitas, né? Mas nós temos que ser fiéis às pequenas coisas. Começar no começo. E conforme essa abnegação vai aumentando, nós nos tornamos um mensageiro do Cristo um pouco mais compenetrado da nossa missão aqui na terra. E disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto ao reino de Deus. Vamos ver o que Allan Kardec tira de mensagem nessa parte. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que é evidente a este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Muitas pessoas levam os ensinamentos do Cristo no sentido literal, né? Só que nós devemos procurar sempre o fundo que tem dentro dessa mensagem, né? Se nós temos uma família para cuidar, nós devemos cuidar dela, não é mesmo? Não temos, aliás, sob as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria. Censure-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? É então que há haveres que sobrelevam a outros deveres. Quem aqui já encontrou a sua missão na face da terra? Porque eu acredito que todos nós temos uma missão para fazer. É claro, né? Existem várias coisas pequenas entre aspas, né? O trabalho, uma pessoa às vezes que passa pela rua nos pedindo um auxílio, pedindo uma ajuda, muitas das vezes é alguém que nós conhecemos de outra encarnação, que fizemos até mal para ele, e nesse momento temos dever, a obrigação de ajudar. Muitas vezes a gente nega, né? Por estar apressado para o trabalho, por estar apressado para ir para casa, né? Porém, Deus é soberanamente justo e bom, e para todas as nossas escolhas infelizes, para todas as nossas falhas, um dia nós teremos uma maneira de recompor isso através da prática do bem. O apóstolo Paulo já falava, né? Não faço o bem que quero, mas muitas das vezes o mal que não quero. É preciso domar as nossas más inclinações para colocarmos em prática o ensinamento de Jesus, os ensinamentos do Cristo, né? Que são para a felicidade de todos nós, da humanidade, do progresso, do amor. E sem os ensinamentos de Jesus dentro de nós, as famílias continuarão se quebrando, as famílias continuarão se dividindo, continuarão brigando, e cada vez mais dependentes químicos,
vão surgindo dentro desse meio. Eu costumo sempre dar como exemplo, né, em dias comemorativos como esse, né, que é um dia importante para todos. Nós precisamos desses dias comemorativos, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, para darmos valor ao nosso pai, para honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? Esse honrar, esse dar valor, deve ser todos os dias. Mas nós lembramos disso todos os dias? Muitas vezes eu não discuto com meu pai ou com minha mãe, né? Então esses dias são importantes para nós, ainda que não estamos totalmente compenetrados pelo total amor que Deus tem por nós, pelo total amor que o Cristo que veio à Terra para nos ensinar, esse modelo, esse guia que Ele é para nós, pessoas ainda que temos muito a progredir. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. Quem aqui um dia não deixou sua mãe e seu pai para se casar e ter uma outra família e ter uma criança para ensinar? Essa mensagem entra aqui, né? Parece pouca coisa ter um filho, cuidar de um filho, ensinar um filho. Não é. Não é. O exemplo que você dá para um filho que você tem, você está podendo ajudar centenas e de milhares de outras pessoas, porque você vai dar exemplo para essa criança que vai crescer, vai passar por uma escola, vai passar por um trabalho, vai passar por uma família depois, e esse seu exemplo vai ser seguido por outras pessoas, pois é assim que nós aprendemos, né? As palavras nos comovem, mas os exemplos modificam as pessoas. Não é só falar, é fazer, é colocar em prática. Nem por isso tem tantas afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito. Vem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que como mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e sua mãe, nem do afeto fraternal. Com mais forte razão, não seriam ser tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, poucos chocantes haviam de ser para um povo em uma época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Hoje, né, nós temos meios e fins para melhorar a nossa vida em termos de saúde, em termos de amor, devido ao progresso que nós já temos, né? Quem que nunca estudou na história como era no passado, sem água encanada, sem internet? As crianças de hoje, né? Será que podem imaginar um mundo sem internet, sem WhatsApp? Porém, na minha infância era assim, né? Não tinha isso. Então as informações chegavam muito mais lentamente, devagar, né? Hoje, o nosso progresso está alavancado muito rápido. Porém, o progresso moral, né? Como que anda esse progresso, no caso você tem filho? E se esse filho for uma pessoa que já traga de outras vidas uma compulsão? Aí ele vê você bebendo, meu pai bebe, vou beber também, né? Aí começa a beber, só que ele é uma pessoa compulsiva, né? Já traz isso em seu cérebro, no seu espírito. Então ele não vai beber uma ou duas cervejinhas e vai parar. Ele vai começar, vai beber até cair. Aí depois ele começa a aumentar, vai nas festinhas, vai não sei aonde. Aí de repente aparece para outra droga para ele, ele vai, experimenta. Aí acontece aquele processo que eu falei no começo, né? Ele começa a usar um tanto, o cérebro
Ele passa a não ter mais o prazer que ele teve na primeira. O corpo pede mais. Parece outra droga, começa a usar, aí vai até se tornar um dependente químico que precisa de um tratamento. E aí o pai vai lá e briga com o filho. Por quê? Você não vê que eu só bebo um pouquinho e paro? Como que você não para? Por que você fez isso? Mas da onde surgiu o exemplo? Dentro de casa. É um crime, na minha visão, festas infantis terem bebidas alcoólicas. Na minha opinião, é um crime ter isso. Você está se dando um exemplo, pessoa. Assim as famílias, esses laços mais fracos dos próprios primitivos fortalecem com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim as famílias como as raças se abastardam desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no interesse do progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nola faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição. Quem aqui já não passou por uma pessoa e já pensou, nossa, parece que eu já te vi, já te conheço, né? Da onde que eu te conheço? E tem uma afeição muito grande por ela. E muitas das vezes a pessoa da família, um irmão, né? Ou seu filho, a pessoa tem uma repulsa por ele, aí chega na rua, no trabalho, tem uma afeição maior com aquela outra pessoa. Isso é normal, por causa das nossas reencarnações, né? Da nossa encarnação passada. Eu costumo dizer que nós não temos várias vidas. Nós temos uma vida e vários corpos. Né? Porém, pelo nosso próprio progresso, não é nos permitido lembrar o que fomos ou o que fizemos na reencarnação passada. Né? Pelo nosso bem. Imagina você olhar para o seu filho, você lembrar que em uma outra encarnação você fez o mal a ele, que você matou a ele. Ou vice-versa. Porém, isso acontece muito. O amor liberta enquanto o ódio une. O amor liberta, o ódio une. Então, se eu tive ódio de uma pessoa, uma desavença em outra encarnação, o que acontece na outra? Une. E o amor dissolve essa relação de ódio que nós temos. É por isso que temos muitos problemas nas nossas famílias. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos fala dele mais alto, mostrando o ser dos espíritos, não os do corpo verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora na qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Alguém aqui acredita que quando Cristo veio, Ele ensinou reencarnação para a gente? No passado? Com certeza que Ele ensinou abertamente a reencarnação, né? Mas as religiões que escreveram, vieram modificando a Bíblia durante muitos anos, né? Não podiam falar isso, né? Porque você imagina a pessoa, pronto, eu vou ter outra vida mesmo, por que eu tenho que comprar a minha salvação dentro da igreja? Porque se é vendido a salvação dentro da igreja, e se é até hoje, muitas das vezes, né? Se você não te der o dízimo, você não comprar um terreno no céu, você não vai para o céu. Mas o Cristo não ensinou céu e inferno. Ele ensinou que se existe um céu é dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E o inferno também está dentro de nós, porque nós podemos
fazer da nossa vida um céu, ou nós podemos fazer da nossa vida um inferno. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quem daqui já foi a algum enterro e lembrou disso? Irmãos, o Espírito vem nos mostrar que os laços do Espírito são muito mais fortes do que do corpo. Toda essa cerimônia que nós fazemos da morte, dos velórios, do enterro, um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Porque muitas das vezes a gente está ali em volta do corpo, e o Espírito não está mais ali há um bom tempo. Às vezes ele está do teu lado e você está lá chorando. A pessoa está viva. Devemos felicitar-nos quando alguém deixa o corpo e não sofrer. É claro, que existem mortes que a gente sabe que a pessoa que se matou, que seja inconscientemente, muitas das vezes pelo álcool, por outras drogas, ela vai sofrer e vai continuar fazendo o que ela fazia ali no mundo dos espíritos, porque somos do lado de lá a mesma pessoa que somos do lado de cá. Não existe aquela história de céu e inferno, como nos ensinaram, mas sim a nossa consciência é o nosso verdadeiro céu ou o nosso verdadeiro inferno. E disse outro: segue-me. O outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus retrucou: deixe os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar ao reino de Deus. A palavra pai surgindo de novo. Deixa eu enterrar o meu pai. O que é mais importante? Enterrar o seu pai ou levar uma mensagem de amor, essa mensagem de paz? Cristo questionando. E Allan Kardec sempre traz o que o Cristo quis dizer, até porque o Cristo estava com ele em toda a codificação. Quem que era mentor de Allan Kardec aqui? O Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade deixa claro no Evangelho que ele foi Jesus quando passou pela terra. E muitas das vezes chegam novos livros que a mensagem é diferente de Kardec, e eu acredito que é a evolução do Espiritismo, quando na verdade é uma deturpação. Isso acontece muito nos dias de hoje, e nós devemos zelar para que essa mensagem continue pura, essa mensagem de Allan Kardec. Não fazem nem 200 anos que estão aí. O que são 200 anos perante uma eternidade? É muito pouco. Para nós que estamos aqui na carne, sabemos que não vamos viver 200 anos, 200 anos parece muito, mas a gente não pode esquecer que a vida futura sempre vem. E hoje é o dia que nós devemos amar, hoje é o dia que nós devemos abraçar, hoje é o dia que, na hora que nós fazemos o nosso almoço, no Dia dos Pais, se eu tenho uma criança, se eu tenho um filho, eu devo abnegar de comprar uma bebida alcoólica e beber na frente dele, para que que eu não possa dar um mau exemplo para esse filho. O meu pai, ele não era um dependente químico, só que ele tomava a cervejinha dele na minha frente, e muitas vezes deixava eu sentar no colo e beber um pouquinho, dar um golinho, mesmo desde jovem, até de criança de 6 anos. Aí começava o meu uso de drogas. Eu comecei bebendo aos poucos, trabalhando, fiz faculdade, sabe? Só que aos poucos essa dependência foi aumentando, até chegar em outras drogas, até chegar no crack, que eu usei muito durante a minha vida, Porém, um dia eu fui internado em uma comunidade terapêutica e me apresentaram esse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, E a partir desse dia eu nunca mais fui o mesmo. E comecei a estudar e participar de trabalhos dentro dos centros, O primeiro centro que eu participei aqui em São José do Rio Preto foi o Francisco de Assis, E
depois de anos estudando, né, em 2014 apareceu a primeira proposta de fazer não uma palestra, né, mas uma dissertação, uma preleção, uma exposição, um estudo, coisa que qualquer um de nós aqui pode fazer. Você pega as obras, só que se baseia em Kardec, porque não tem como errar. Se você se basear nas obras de Allan Kardec, você não erra, você não está levando uma deturpação, você está levando uma mensagem espírita. Inclusive, eu deixo até de conselho para vocês, a Kardecpédia é uma página que tem todas as 23 obras de Allan Kardec. Alguém aqui sabia que Kardec tinha 23 obras? Tenho certeza que muitos não, né? Que eu vou falar só de 5. Mas é impossível, Cosme Massa sempre diz isso, é impossível compreender o pensamento de Allan Kardec sem estudar as revistas espíritas. 12. Oi? É 12. 12 revistas espíritas. Né? Allan Kardec tem 23 obras ao todo. Né? Então, irmãos, essa é a mensagem simples, né, que eu tenho para todos nós no Dia dos Pais, no dia de hoje. Né? Eu queria pedir para vocês dar uma salva de palmas para todos os pais, inclusive para o pai de Allan Kardec, né? Que deu a luz a esse ser, que ajudou a dar a luz, né? Porque o pai sem uma mãe não é nada. A primeira mensagem que eu recebi dos pais hoje tinha uma pessoa beijando a barriga de uma mulher grávida, né? Sem o pai não existe, sem a mãe não existe pai, sem o pai não existe mãe. E todo mundo na face da terra precisa de alguém para viver. Precisa de um ombro amigo de vez em quando para, como é que eu vou dizer? Para relatar os seus problemas, para desabafar. Precisa de um pai, de uma irmã, de um irmão para abraçar. Né? Um abraço de 20 segundos libera tantas substâncias no nosso cérebro, no nosso corpo, que pode curar a pessoa. Então, muitas das vezes, quando você vê um dependente químico pedindo dinheiro ou em algum lugar, muitas das vezes, um abraço que você pode dar nele, uma ajuda, uma mensagem de recuperação para ele, vale mais do que um dinheiro e vale mais do que 1000 palavras. Obrigado a todos. Marcos, obrigada pela sua, eu chamo isso de um testemunho de vida, né? Um testemunho de vida ratificado pelo Evangelho de Jesus. Assinou embaixo, né? Muito obrigada. Que isso seja, que hoje seja um dia muito especial para você, para sua família, que estejam juntos, que estejam perto. Você me fez lembrar uma história que eu acho formidável, do Haroldo contando, que é uma história mineira, né? Que um mineiro parou num poço para abastecer e viu um cachorro uivando. O cachorro uivava muito. Aí ele olhou, ficou triste de ver aquilo acontecendo e perguntou para o frentista: meu Deus, por que aquele cachorro uiva tanto? Ele falou: porque ele está deitado em cima do prego. Ele falou: meu Deus do céu, por que ele não levanta? Ele falou: porque a dor dele não foi suficiente para ele levantar. Então, as nossas dores, às vezes, ainda não é suficiente para a gente levantar. Assim como os drogados, os sofredores, né? A dor precisa ser suficiente para que a gente levante, para que a gente segure na mão de Deus e fala: Pai, Paizinho, não me abandone, me acompanhe, fica comigo. Essa mensagem do Dia dos Pais, aos queridos pais aqui presentes, ao nosso paizinho querido, que é o amor é o maior amor que nós temos, que nos aceita com os nossos defeitos, que não desiste de nós, né? Que é o amor do Pai que não desiste da gente. Esse é o amor incondicional.
esse amor que nós precisamos aprender e que ainda nós estamos engatinhando. Mas um dia nós chegamos lá, se Deus quiser. Para vocês, um excelente dia.